E aí galera, mais um vídeo aqui do Bolha dos Quadrinhos e hoje para falar sobre os gibizinhos que eu peguei na Estação HQ no evento Traço de Rua, que eu já mostrei em um dos vídeos mais recentes que saiu, quando eu visitei a Estação HQ. Eu falei que eu trouxe o da Jéssica Góes, o Do Que Você Tem Medo, e o da Mayara Lista eu trouxe o quadrinho Gosto Ruim e o Pequenina. E vou começar aqui falando sobre o da Mayara Lista. O primeiro, Pequenina, é uma história sem balão de fala. Vou mostrar algumas imagens aí na tela e também mostrar um pouquinho daqui. E basicamente de que fala essa história. É uma poesia com as imagens. A Mayara Lista, ela faz um trabalho onde uma criança, ela tá passando por aventuras com a outra criança. Só que essa outra criança que tá do lado, essa menina de... Deixa eu mostrar aqui. É uma criança... Essa aqui, de vestidinho, ela tá tendo aventuras com essa aqui, de roupa listrada e cabelo trançado. E essas duas estão numa aventura. Estão num parque, estão brincando, estão em diversos brinquedos. Só que essa menina da capa, tá mais fácil mostrar a capa, né? Essa menina da capa aqui, a de trancinha e de roupa listrada, ela é uma verdadeira criança perturbada. É um capetinha dos maiores possíveis. E o que acontece? Ela chamou essa outra pequenininha aqui pra brincar no parque, comer pipoca, pegar balão, coisa do tipo. Só que quando essa pequenininha começou a brincar com outras crianças, essa daqui começou a ser ciumenta e querer chamar atenção. E começou a ser uma criança bem perturbada. E essa pequenininha aqui só vai sair dessa situação tóxica quando ela crescer. E quando eu digo crescer, não é só mentalmente, também é fisicamente. Basicamente, a Mayara Lista, ela cria um poema apenas com as imagens. Eu já elogiei ela no vídeo que eu fiz a visita à Estação HQ e eu reforço aqui o trabalho de arte dessa mulher, porque é um negócio lindo, lindo, lindo. Ela desenha pra caramba, ela manda bem demais e fica aqui a minha indicação. Como eu deixei o perfil dela no primeiro vídeo, eu vou também estar deixando o perfil dela nesse vídeo aqui, pra quem se interessar em buscar os trabalhos dela. É tudo produzido por ela mesma. Aí aqui no final tem dizendo que a Mayara Lista, ela é uma quadrinista, ilustradora e pesquisadora do Rio de Janeiro, autora de Naruna, de 2018, e Espuma, de 2022. Foi premiada com o troféu HQ Mix na categoria Academia e no Latin America Design Awards. Gosta de criar desenhos dinâmicos e expressivos que variam entre estilos e técnicas. Realiza trabalhos de ilustração, design e o projeto gráfico para fins diversos. Ela tem um site dela e o @ das redes sociais. E aqui no final do quadrinho tem ela dizendo da onde surgiu a ideia desse quadrinho, que é que no dia 31 de outubro de 2022, uma história me encontrou e levou cerca de um mês para habitar nessas páginas. E ela deixa o agradecimento por quem leu o quadrinho dela. É muito bonitinho, muito reflexivo. Você tira diversas análises de todo o processo de amadurecimento de uma criança passando pela situação da infância e ela percebendo que ela não se encaixa mais ali, tendo que crescer. É bem legal mesmo. Excelente quadrinho e valeu muito a pena visitar o evento, porque se não fosse o evento eu jamais conheceria, jamais não, tô exagerando, mas se não fosse o evento da Estação HQ, o Traço de Rua, talvez eu demorasse muito mais para conhecer o trabalho da Mayara Lista. E o segundo dela, que é o Gosto Ruim, esse aqui é o meu preferido, essa capa rosa estouradaça com esse estilo escrito Gosto Ruim aqui, muito foda. E vai falar a história daqui de: aos 13 anos, Milena se apaixona pelo melhor amigo, mas esse sentimento vem acompanhado de um incômodo, um gosto ruim na garganta. É uma história de relacionamento jovem. A Milena, de 13 anos, ela tem a primeira experiência de amor dela com o melhor amigo, que é esse carinha aqui da imagem. E toda a experiência dela de um primeiro beijo, de um primeiro amor, da primeira desilusão, de ciúmes. E tem uma sequência aqui, no final. Pô, não sei se eu mostro, se eu não mostro. Caraca. Vai dar a entender o que é. Agora tá foda. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar. Comprem o quadrinho da Mayara Lista para valorizar o trabalho dela. Mesmo eu mostrando essa página aqui, que é uma sequência. É uma sequência da Milena indo vomitar. Não vou dar o contexto.
uma sequência da Milena indo vomitar dessas 2 páginas. E tem as outras páginas depois dessa que completam a sequência da Milena indo vomitar. Que eu vou te falar, eu nunca imaginei que eu ia achar tão foda ver a experiência de alguém indo vomitar. Aqui já é um quadrinho com fala, então tem balões, é diferente desse aqui que ele é um quadrinho mudo. Esse aqui é com falas e ela consegue botar as falas muito no tom de um adolescente de 13 anos falando. Até porque existem aqueles autores que vão escrever um adolescente, mas o adolescente fala igual a um idoso de 80 anos. Então é difícil, tem gente que não sabe trabalhar bem com a linguagem de um adolescente. Então aqui a Mayara Lista, ela acerta em cheio o estilo de um jovem falado, adolescente, coisas de passar bilhetinho de você gosta de mim? Dá o bilhetinho, coisa do tipo, fofoca, aqueles adolescentes meio desbocados que não tem noção do que estão falando, mas fala de qualquer jeito. Ela sabe muito bem pegar a essência da juventude e passar toda a experiência que a Milena, aqui da capa, passou nesse primeiro amor dela. Também vale muito a pena. Como eu disse antes, vou deixar as redes sociais da Mayara Lista na descrição. Sigam ela e adquiram o máximo que for, que eu também vou atrás. Porque nessa edição aqui, eu acho que essa edição aqui tem mais coisas que ela também fez. Além de Pequenina, ela fez Naruna, como eu havia dito, a Espuma. E como esse aqui é de 2024, dá pra ver, assim, não é questão de evolução, porque ambos aqui são estilos diferentes. Mas dá pra ver que ela é muito versátil em qualquer estilo que ela trabalhou. Tanto aqui em Pequenina, quanto aqui em Gosto Ruim. Eu vou atrás de mais trabalhos da Mayara Lista para completar a coleção da Mayara. Dá para ver que tanto aqui em Pequenina quanto em Gosto Ruim são estilos de arte diferentes. E aí eu vou pesquisar para saber se Naruna e Espuma mantém o mesmo estilo de um desses dois ou se ela desenha de outra forma. Mas assim, só de folhear ambas histórias dá para ver que ela é muito versátil no trabalho. Então fiquem ligados no trabalho da Mayara Lista. Essa mulher é incrível. E agora falando o trabalho da Jéssica Góes, que é o Do Que Você Tem Medo. Um quadrinho autobiográfico do trabalho da vida da Jéssica, onde ela tem uma descrição aqui na quarta capa, que é muito, muito interessante, que fala o seguinte: em 2018, uma jovem aprovada no vestibular da UERJ se vê imersa em suas incertezas e medos. Todos os dias, ao cruzar o túnel Rebouças em direção à faculdade, ela se depara com uma pergunta, pichada em um prédio: do que você tem medo? O picho, que inicialmente parece uma pergunta simples, se transformaria em um convite à reflexão mais profunda. O medo da mudança, da rejeição e do fracasso. Bom, como eu havia dito aqui no trabalho da Mayara Lista, ela fazia uma poesia com as imagens, mesmo sem balões. A Jéssica Góes, por sua vez, ela faz poesia com o texto e com as imagens. Ela deixa mais perguntas do que resposta. Até porque a pergunta do que você tem medo, ela vai bater diferente para cada pessoa. Eu, por exemplo, tenho medo de altura, eu tenho medo de perder meus entes queridos, eu tenho diversos medos. Como ela também diz aqui no começo, diversos medos que ela tem e como ela refletiu toda essa passagem desde quando ela foi aprovada na UERJ até a conclusão dela. Então, assim, ela tem toda a reflexão em viagem de ônibus, em casa, lembrando o passado, olhando para a tela do computador. É sempre ela refletindo sobre os medos. Tanto o medo que ela mesma se impôs, tanto os medos naturais que o nosso corpo se projeta como autodefesa. É um verdadeiro debate sobre o que o medo faz com a gente e o porquê nós mantemos esse medo dentro da gente. Então, assim, como eu havia dito no vídeo que eu fui na Estação HQ, caso você não tenha assistido, tá aí no canal, é um dos mais recentes, eu disse que o trabalho de arte da Jéssica Góes me lembra o do Felipe Baruch na questão de ambiente, em questão de design, onde ela desenha a UERJ, que ela desenha esses prédios amedrontadores e esse medo, tanto que a própria faculdade dá com esses prédios enormes que são sufocantes. Também tem os desenhos, olha esse desenho, os desenhos dela, o olhar dela. É engraçado, enquanto eu li, eu percebi isso, desse olhar que a Jéssica tem, dela fazendo dela mesma, que ela é um olhar vazio,
mas ao mesmo tempo cheio de dúvidas. Ela consegue impactar bem nos desenhos do olhar, porque eles não demonstram o que ela tá pensando. Eu fiquei muito curioso, assim, caramba, o que ela tá pensando nesse momento? Por exemplo, ela tá no ônibus, ela tá olhando pra tudo, mas ao mesmo tempo parece que não tá olhando pra nada, e ela olha o cenário do Rio de Janeiro e fica reflexiva, ainda mais quando ela vê essa pichação, perguntando do que você tem medo. E assim, é difícil responder ao final do quadrinho, porque é uma pergunta pessoal. Ela não vai te trazer respostas, ela vai te trazer mais dúvidas. Como eu tinha dito que o trabalho da Jéssica, ela é uma poesia em forma de quadrinho, no texto e no desenho, tem uma cartinha que ela... Opa, não vai mostrar. Eu vou colocar na edição aí. Tem uma cartinha que ela fez quando criança sobre um poema muito bonitinho, desse sonho dela de ser pintora, sobre a falta que faz alguém dando esse apoio para ela. É muito tocante esse poema que ela escreveu. Olha o trabalho dela. Ela desenhando ela mesma. Então, assim, eu acredito que ela ficou melhor ainda para mim, porque quando eu li ele, eu tava voltando do evento do Estação HQ, e o caminho de viagem da minha casa para Botafogo, onde foi o evento, é umas 2 horas. Então, assim, eu devorei isso aqui no caminho de volta tranquilamente, sentado no banco do trem, lendo e refletindo sobre o que a Jéssica estava falando. Então, assim, o trabalho dela também é excelente mesmo, e isso mostra como eu não conheço quase nenhum autor carioca. Conheço bem pouco. São esses eventos que me fez conhecer o trabalho da Jéssica, o trabalho da Mayara, e eu reforço aqui o meu agradecimento ao pessoal da Estação HQ, porque se não fosse eles, eu jamais conheceria tanto a Mayara quanto a Jéssica. Nós conhecemos muitos autores brasileiros que só são mesmo valorizados quando são premiados, ou ganham um HQ Mix, ou quando está concorrendo a um prêmio Jabuti, ou coisa da vida, mas esses eventos organizados por lojas de quadrinho que estão dando apoio ainda mais para artistas locais, pessoal do Rio, são o que, para mim, de verdade, é o que mais tem valor. Porque eu não vou encontrar o trabalho dessa galera numa Amazon da vida, ou numa Shopee, eu compro muito na Shopee, e não vou achar. E se o algoritmo do Instagram não me mandar, eu jamais conheceria o trabalho de 2 autoras tão incríveis que deveriam estar sendo muito mais faladas. Então, assim, para finalizar aqui o vídeo, obrigado para quem organizou o Traço de Rua. Eu espero ir numa próxima edição e espero que tenha mais artistas do Rio, mais artistas carioca, que a Jéssica volte lá com um novo projeto, que a Mayara também esteja lá com mais projetos. Essas duas são artistas incríveis, elas estão assim num nível muito alto do trabalho que elas produziram, e eu não vejo a hora de visitar a Estação HQ outra vez com mais um evento para conhecer mais desses artistas, mais gente legal trabalhando. E que se você viu o vídeo, se interessou, mais uma vez, link do perfil das duas vai estar na descrição. Procure o trabalho delas, apoie o trabalho delas, vocês não vão se arrepender, e deixe nos comentários o que você achou do trabalho tanto da Mayara quanto o da Jéssica, caso você tenha lido. É isso, obrigado por ter assistido, deixe seu like, comenta, compartilha, valeu!